Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 2 de abril de 2025, quarta semana da Quaresma, quarta-feira, cor litúrgica, roxo. Santo do dia, São Francisco de Paula, conhecido como o Eremita da Caridade, século XV. Nasceu em Paola, Cosenza, em 1416, em uma família pobre. Um casal de idosos, seus pais, queriam ter um filho, rezaram a São Francisco de Assis e fez-se um milagre. É assim que acontece. Quando entrou no convento, Francisco era um menino, mas já queria viver como um frade humilde. Dormia no chão, comia pouco, rezava sempre. Ele então sente que quer ser e se dedicar totalmente a Deus e se retira a uma caverna à beira-mar, perto de Paola, onde durante 5 anos vive na solidão, comendo apenas grama e ouvindo a palavra de Deus. O humilde franciscano permanece pobre e simples durante toda a sua vida, defende os pobres, ataca os poderosos, que levam uma vida confortável e mundana e molestam injustamente o povo. Francisco, ou seja, o Francisco de Paula, morreu em 1507, aos 91 anos, em Tours, França, protetor dos eremitas, marinheiros, viajantes e peixeiros. É invocado por, por casais estéreis para ter um filho. Ele é o padroeiro da Calábria. São Francisco de Paula, rogai por nós. Vamos ouvir a palavra, né? A liturgia. Na primeira leitura, nós vamos ver como que Deus exerce a sua misericórdia. E ele não nos olha como multidão, ele nos olha como pessoas, como indivíduo. Ele chega a comparar a uma mãe. Por acaso uma mãe pode esquecer o seu filho? Né? Então Deus nos compara assim, ao cuidado de uma mãe. E no responsório ele vai nos lembrar que é misericórdia e piedade. É isso que é o Senhor. Mas também vai nos lembrar que é justiça. Então, a liturgia de hoje nos traz esses dois importante referência divina, a misericórdia, mas também a justiça do Senhor, pois se aproxima os fins dos tempos. Então, vamos ouvir com atenção a palavra de hoje. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: Eu atendo teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te para seres elo de aliança entre os povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa, para dizer aos que estão presos: sai, e aos que estão nas trevas: mostrai-vos. E todos se alimentam pelas estradas e até nas colinas estéreis se abastecem. Não sentem fome nem sede. Não os castiga nem o calor nem o sol, porque o seu protetor toma conta deles e os conduz às fontes de água. Farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe. Uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai, ó céus! Alegra-te, terra! Montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela te esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 144. Misericórdia e piedade é o Senhor. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura.
Misericórdia e piedade é o Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Misericórdia e piedade é o Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Misericórdia e piedade é o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isto, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dois fatores que nos chamam a atenção nesse evangelho. Primeiro, no versículo 25, quando Jesus fala, em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de Deus e os que a ouvirem viverão. Os mortos ouvirem a palavra de Deus. Então, é uma pura ilusão acharmos que estamos vivos ou que a nossa vida aqui nesta terra será eterna, será um paraíso. É a síntese do iluminismo, né? Uma corrente filosófica que pregava aí no século XVI, XVII, iniciando aí, dizendo que era possível, né, ao homem fazer da terra um paraíso. Nós temos que ter cuidado com falsas teologias também que tentam nos libertar dessa possibilidade real, que tentam nos libertar, né, desta cegueira ao Santo Evangelho, que fala de um mundo vidouro, de um paraíso vidouro. Não existe paraíso nesta terra, nesta condição que nós vivemos. É só abrir sua janela, passar 5 minutos na sua janela e você vai ver perseguição, você vai ver toda forma de violência, né? Tudo quanto é forma de agressão à palavra de Deus. Então, essa ilusão de que teremos neste mundo ou pelo menos nesta condição de mundo, né?
da vinda do Senhor Jesus, a justiça plena entre os homens, isso é pura ilusão. Então, os mortos, no versículo 25, ouvirão a palavra de Deus. Então, nossa sensação de vida, na verdade, é morte. Nós estamos mais próximos da morte a cada dia que passa. A verdadeira vida é a vida após a ressurreição. Antes disso, é tudo ilusão. Tenhamos cuidado com a ilusão desse mundo. Em verdade vos digo: está chegando a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Viverão por quê? Após a ressurreição. Então, isso está escrito no versículo 27. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. E aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. E aqueles que praticaram mal ou viveram. Ou seja, viver a ilusão deste mundo, né? E praticar o mal, serão ressuscitados para a condenação, e a condenação eterna. Então, em todo o decorrer da liturgia de hoje, a começar por São Francisco de Paula, sendo ele um eremita, sendo ele um homem eh, totalmente fechado, né? Na proposta com Jesus Cristo de anunciar a piedade e justiça de Jesus, fechado na condição de falar, né? Um acordo que ele faz com Jesus, nesse sentido, que é o fechamento que eu estou falando, né? De anunciar a palavra, de converter almas, revelando ao povo a misericórdia e a piedade, mas também revelando a justiça. Assim como na primeira leitura, quando o profeta Isaías fala, uma mãe não pode esquecer um filho, aquele que ele gerou do seu ventre, mas sim Deus jamais esquecerá. Pode até uma mulher esquece, mas Deus não vai esquecer, manifestando sua justiça e a sua misericórdia. Olha o que fala o Salmo no último versículo. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda a sua obra. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Então é justo. A justiça de Deus é eterna. O justo, Deus justo, ele está perto daquele que o invoca. Perto como? Exercendo a sua misericórdia. Então, que a santa palavra de Deus, hoje, principalmente no Evangelho, que nos traz a realidade da misericórdia de Deus, mas também a realidade da justiça e de Deus. E nos lembra que o Senhor está voltando e há de julgar os vivos e os mortos. Que essa santa palavra nos dê ânimo, força no espírito, para nos mantermos em santidade, pois o Senhor vem. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Admin-se Não Evangelizar. E dentro do projeto, né, Ai de mim, se não evangelizar, temos a reflexão do dia, que é um programa diário, com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia, sempre tentando descobrir o que é a liturgia do dia, o que o dia fala através da igreja, através de Cristo para nós. E hoje nos lembra da misericórdia de Deus, mas também nos lembra da justiça divina. Que sejamos santos e irrepreensíveis e que no dia da nossa morte ressuscitaremos para a presença de Deus e com Jesus voltaremos aos céus. Ou, né, viveremos a realidade do reino de Deus nessa terra do jeito que o Senhor quiser, mas sempre após a sua vinda gloriosa. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.